Ô, Léo, coloca aí para mim, ó. Atos 10, fica em pé, igreja. Atos 10, versículo 33. Olha que interessante. Isso daqui é para você, tá, varão? Isso é profético, ó. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Olha só. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Amém, queridos? Boa noite a todos. Eu vos desejo a graça que o Senhor Jesus Cristo tem para dar, a paz que nosso Deus nos entrega, o consolo do Espírito Santo a toda a igreja. Queridos, rapidamente, livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Quantos irmãos procuram? Desde já eu quero agradecer essa oportunidade, que para mim foi achei meio estranho, que eu dei risada, porque eu tenho um negócio com Deus, que quando Deus me dá alguma mensagem, é porque de repente Ele vai abrir oportunidade em algum lugar. E há 2 semanas Deus me deu essa mensagem e me deu outra. E uma foi para ministrar amanhã no Jardim Romano, na Plena Paz Jardim Romano. E a outra, eu falei, Deus, com certeza é para o projeto. Eu participo de um projeto chamado Projeto Fora das Quatro Paredes, onde toda sexta-feira a gente está ao vivo. Tem o culto nos lares e também tem o culto no ar livre. Eu falei, com certeza é no ao vivo. E eu fui nos 2 ao vivo e não tive oportunidade. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. E hoje, mais uma vez, Deus fazendo meditar em cima dessa palavra, eu falando, Deus, eu não estou entendendo. Aí eu falei, como eu estava com a minha filha, minha esposa teve que sair para resolver um problema de família. Eu falei, Deus, eu vou descansar um pouco. Aí um pouquinho antes, meu coração começou a queimar e de repente, Paulinho me liga. Ricardo, fala, filho, você pode pregar hoje? Eu olhei para cima e falei, entendi, Deus. Aí eu falei, olha, Paulinho, então vamos fazer o seguinte, deixa eu confirmar com a minha esposa, porque eu não sei que horas ela vai chegar. Porque se minha esposa não chegar, não vai dar tempo de eu ir. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu falei, meu Deus, e agora, Jesus? Minha esposa está longe, eu não sei a hora que ela vai chegar, não vai dar tempo. Só que minha irmã, normalmente no domingo ela sai, e ela estava em casa. Aí ela foi lá em casa e falou, qualquer coisa eu fico com a Agatha. Eu falei, tá bom. Amém. Liguei para minha esposa falou que ia chegar, não deu tempo de eu ver ela, mas amém. E vim para cá. E normalmente, irmãos, essa mensagem a gente muito conhece no dízimo e oferta, porque é a passagem da viúva. E a gente vai ler agora em Marcos capítulo 13, versículo 42, que diz assim: vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Pode se sentar. Senhor Jesus, como eu sempre faço, Senhor, aqui está a tua igreja. Como eu sempre faço, Senhor, aqui está teu servo. Senhor Jesus, o que eu sempre digo, Senhor, em uma oração: Senhor Jesus, ninguém agradece a um bisturi durante uma cirurgia, mas agradece ao médico. Senhor, sou apenas um bisturi nessa noite. O Senhor é o médico, Senhor. Então age no interior de cada um dos meus irmãos. Entra onde eu não posso entrar, Espírito Santo. Faz o que eu não posso fazer, Espírito Santo, porque essa igreja já está de coração aberto para receber a tua palavra, Espírito Santo. Esta é a tua vontade. Faz teu reino avançar, Senhor. Amém. Queridos, eu quero que vocês meditem comigo nessa palavra. Eu gosto muito de falar da Bíblia, lendo a Bíblia. Eu vou ler primeiro Marcos capítulo 13 e depois em Lucas, que é a mesma palavra, que diz assim, Marcos 12, 41, diz: estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam
muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que essa pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram o que sobejava, mas esta da sua pobreza, depositou tudo o que tinha e todo o seu sustento. No livro de Lucas, ele diz a mesma coisa. Lucas capítulo 21, versículo 1 diz assim: olhando ele, viu ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva ali lançar 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais esta do que todos. Porque todos aqueles que deram do que sobejava, mas essa da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Eu estava num culto quando o Senhor Jesus ardeu no meu coração essa palavra. Hoje estava sendo ministrada a oferta e o irmão começou ali. E ali, enquanto o irmão falava sobre oferta, falava sobre dízimo, Deus ardia no meu coração. E o que era que Deus ardia no seu coração, Ricardo? Primeiro ponto, estava Jesus no templo. E se a mulher estava ali, ele estava ali no átrio das mulheres. E de repente Jesus tem uma grande ideia. Na arca do tesouro, ele põe uma cadeira e senta e fala: eu vou observar. Eu não entendi, Ricardo. Muitas vezes na nossa vida, a gente para e fala: Deus, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Porque eu falo, eu busco, eu vou na tua casa, mas eu não escuto sua voz. Eu dobro os joelhos para orar e dou o meu melhor, mas eu não sinto mais queimar dentro de mim. E de repente, sabe o que ele está fazendo? Ele está sentado, observando. Observando o quê? O que Jesus estava observando ali? Diante da arca. A entrega. A entrega. Como é que você veio entregar a sua adoração hoje para Deus aqui? Qual foi a dificuldade de você entregar a sua adoração perfeita aqui? Ricardo, como assim adoração perfeita? Porque Paulo fala que a gente tem que oferecer um culto racional. Mas Deus sabe de onde te tirou. Quando a gente está no mundo, ou muitas vezes na igreja, e o time fez aquele gol. Irmãos, eu tenho uma família que curte muito futebol. É engraçado, eles pulam, é gol. E nós, para dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu não estou falando isso porque eu sou muito contra esse negócio. Pregador pedir glória. A glória é só dele. Porque quem entende de onde foi tirado, dá a glória a ele. Quem entende de onde foi tirado, do lamaçal de pecado que saiu, entende que a glória e a honra é somente dele. E todo o seu ser tem que adorar a ele. Aleluia. E de repente Jesus está sentado, observando a entrega. E a Bíblia começa a citar. E assentando de frente à arca, observava a maneira que a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. O primeiro ponto é a arca. A arca. Quando eu falo de arca, eu já lembro da arca da aliança. Eu já lembro de ao local da onde tem a presença. E de repente, quando a gente chega ao local onde tem a presença, como é que a gente vai oferecer a Deus? Porque lembra de Caim e Abel? Os dois ofereceram a Deus. Mas a diferença é a maneira que entrega. E de repente a Bíblia fala que muitos lançavam dinheiro na arca do tesouro. E muitos, aí muda, ricos depositavam muito. Nesse ponto aqui, Deus começou a falar comigo fortemente. Por quê, Ricardo? Porque em cima desse altar, em cima do altar da onde Deus colocou, muitos sobem, muitos pregam, muitos louvam, muitos adoram. Mas a diferença é que Jesus só observa. Aí de repente, queridos,
do meio dessa multidão, do meio desse povo, saiu uma mulher. E vindo, porém, primeira classificação, pobre, viúva. Eu fiquei, Jesus, primeiro, na sua pobreza, vendo os ricos darem tudo que tinham. Imagina essa mulher para entrar ali. Imagina as pessoas entregando, quem sabe, sacos de ouro. E de repente ele pega, não, eu não vou só depositar o saco, eu vou virar. Aí vem outro, calma, eu tenho de prata, mas vem mais que ouro. Calma aí, tem muito mais aqui, peraí. Aí vem uma viúva. Vem uma pobre. 2 moedinhas. Tim, tim. Acabou. Quando eu estava lendo isso, o Senhor Jesus falou fortemente comigo. Por quê? Porque, queridos, a primeira questão que falam dela é que ela é pobre. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas vamos entender isso aqui. Bem-aventurado, felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza, aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua vida pecaminosa, reconhecem que Cristo nos tirou do lamaçal do pecado. Porque quando você reconhece quem você é, quando você reconhece da onde você saiu, da onde você foi tirado, você dá valor à presença de Deus. E a menção que fala dela é que ela era pobre. Ela tinha isso. E o segundo ponto, Ricardo, o segundo ponto é mais interessante. Ela deposita 2 moedas. Quando eu li essas 2 moedas, na hora Deus me fez lembrar da passagem do bom samaritano. Porque o bom samaritano, Jesus começa a dizer de 2 moedas que foram deixadas no... Oh, glória, tua memória aqui, Jesus. Mas, onde? Hospedaria, glória. A tua mente aqui. E ele deixa essas 2 moedas. E essas 2 moedas têm o significado dos mandamentos a qual ele fala antes. Que o primeiro é amar a Deus acima de tudo, acima de todos. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Nossa, Ricardo, peraí. Essa viúva, ela reconhecia sua pobreza. Esta viúva, ela reconhecia a sua miséria. E agora ela está cumprindo 2 mandamentos perante Deus. Perante o altar ela está trazendo 2 mandamentos. Ela ama Deus acima de tudo. Ela ama Deus acima de tudo, a ponto de qualquer coisa nesse mundo não querer se afastar da presença dEle. Mas também ela olha para o ser humano e fala: posso ficar sem falar de Jesus para ele, porque eu sei da grandeza desse amor, eu tenho que falar de Jesus para ele. Então ela ama o próximo como a si mesmo. E isso chama a atenção de Jesus. Só que tem um detalhe que Deus me deu que eu achei muito interessante. Qual é o detalhe, Ricardo? Era o ponto principal. Ela é viúva. Não entendi. Tem muita gente que é noiva e está vivendo como viúva. Tem muita gente que vem à igreja, reconhece a sua pobreza, ama a Deus, ama o próximo, mas está vivendo como Cristo nunca tivesse ressuscitado. Você louva, você adora, mas o pecado tirou aquela essência de dentro de você. Você vem à igreja todos os dias, adora, entrega o seu melhor, mas não é mais a mesma coisa. Aquele vazio ainda está lá dentro, tomando conta porque está vivendo como viúva. Porque Jesus fala que ele espera a noiva para as bodas. E tem gente vivendo como viúva, e eu não te culpo. Eu não te culpo, porque você ainda é humano. Você ainda não foi transformado. Você ainda não foi totalmente transformado. E sabe o que é interessante, queridos?
Eu lendo isso aqui, eu me lembrei de um homem chamado Pedro. Pedro, ele andava com Jesus. Pedro participou de milagres com Jesus. Eu fico imaginando o Pedrão, multiplicação, glória, estamos fazendo milagre. Eu fico imaginando Pedro vendo Jesus parando a tempestade no meio do barco. Eu fico vendo Pedro sempre ali com Jesus. E de repente, Pedro, um dia, no barco, sozinho, sem Jesus, ele olha Jesus andando por cima das águas e tem uma atitude que ninguém tem. Posso ir? Posso participar do milagre? E ele começa bem. Ele começa bem, ele está andando. Ele está andando e é igual você, querido. Começou bem. Adorava como ninguém. Não tinha vergonha de abrir a boca. Não tinha vergonha de dar glória. Não tinha vergonha de dar aleluia. Não tinha vergonha de falar de Jesus aonde quer que você estava. E estava lá andando. Só que de repente ele para de olhar para o mestre e olha para a tempestade. E vai afundando. E vai afundando. E Pedro, o mesmo Pedro, a Bíblia fala que ele está na ceia do Senhor. E ele recebe uma revelação, dizendo assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento, a Bíblia fala que Deus faz uma promessa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que mais à frente, mesmo Pedro falha de novo, porque ele fala: Senhor, tem misericórdia de ti, apartai-vos de mim, Satanás. Era um homem constante, estava bem de um lado e começava a cair de outro. Começava fervoroso e depois decaía. A Bíblia fala que Pedro está na ceia. Ceia com o Senhor, e da ceia ele vai para o monte do Getsemane. Ora, mas ele está cansado, ele dorme. Mas ele está cheio de Deus, foi um culto maravilhoso. E a primeira coisa que Pedro vai fazer quando prende Jesus: pega a espada e vou matar. Era um homem constante. Era um homem que estava bem de um lado e começava a cair do outro. E é assim a vida de muitos que querem viver como viúva. Estão na igreja, estão na presença, buscam na presença, adoram na presença, mas de repente começa a viver como Cristo nunca tivesse ressuscitado na cruz. Está bem, estou adorando, mas quando entra na frente do computador, está bem, mas quando o irmão começou a soltar aquela fofoca, está bem, está fervoroso, mas quando se ajunta naquela roda, e aí, queridos, Deus não chamou a gente para ser inconstante, não chamou a gente para ser viúva, chamou a gente para ser noiva. Porque a viúva, ela teve a intimidade, mas depois perdeu. Depois perdeu, foi embora. Jesus está falando: você é noiva, aguarda que a maior intimidade é no céu. As bodas. Aguarda, aguenta firme. Aguenta o que você está aguentando aí. Fique firme, não para. Porque ainda tem algo no céu. Foi lido aqui. E para mim foi a maior confirmação. Eu preparei um lugar. Tem um lugar reservado para noiva. Mas tem que viver como noiva e não como viúva. E a Bíblia fala de Pedro também. Que Pedro, ele é avisado: Pedro, você vai me negar 3 vezes. A pior coisa para a gente é a gente ter certeza que a gente não vai fazer mais. Senhor, eu não vou pecar mais. Senhor, eu errei, mas eu não vou fazer de novo.
Eu tenho certeza, Deus, hoje eu estou firme, hoje eu estou cheio, eu estou sentindo a tua presença. E Deus olhar para você e falar: você vai. Você vai errar de novo. Você vai falhar de novo. E você: não, Senhor, eu não vou. Você vai. Sabe o que é isso? Eu entendo. Você ainda é humano. Você foi criado de pecado em pecado, ainda não desfrutou a presença total. Calma. Você vai. Não, Jesus, eu não vou. Pedro lá: eu não conheço ele. Ei, eu nunca vi esse homem. Não, eu juro, eu não conheço ele. E o galo canta. Essa parte é interessante, querido, porque Pedro, de noiva, passa a viver como viúva. Como assim, Ricardo? Pedro pega suas coisas e volta às velhas práticas. Volta a pescar. Pedro vai, eu não sei como ele arranjou o barco, se comprou. Eu não sei se ele pediu emprestado. Eu não sei se ele investiu, eu não sei. Ele investiu tanto em algo que não era para fazer. Por quê, Ricardo? Porque uma vez que você peca, você olha para Deus e fala: Deus, você não vai me perdoar. Em vez de você voltar e falar: me perdoa. Som, glória. Em vez de você falar: Senhor, me perdoa, você volta. De repente vai piorando. De um pecado vai puxando a outro. De uma situação ruim vai a outra pior. E vai piorando, e vai piorando. E a Bíblia fala que o Pedrão levou 7 discípulos com ele. Ele não apenas foi sozinho, mas arrasta outros com ele para as velhas práticas, até que Jesus chega à praia. Lembra que eu falei onde estava Jesus em tudo isso? Uma mensagem rápida. Lembra que eu falei onde estava Jesus em tudo isso? Só observando. Porque enquanto Pedro havia voltado à prática de pesca, Jesus desceu da cruz, ele desceu no inferno, ele tomou a chave do inferno. A Bíblia fala que ele desce, ele sai, tira do cativo o cativeiro. A Bíblia fala que ele sobe e leva do cativo o cativeiro. A Bíblia fala que ele alcança a nossa vitória. Mas ele volta e encontra Pedro. Eu não sei qual Pedro está aqui essa noite. Eu não sei qual Pedro está aqui essa noite, que vem à igreja, que adora a Deus, que reconhece a sua pobreza, mas ainda não consegue sair da vida miserável que está. Mas Jesus está na casa. Sabe qual é a diferença? A diferença é que a viúva, ela entrega tudo. Porque a Bíblia fala: todo o seu sustento. Não entendi. Só há mudança. Só há, porque Jesus não pronuncia uma palavra até essa mulher solta 2 moedinhas. Jesus não dá um movimento, ele só está observando. Ele só fala, só move. Jesus só se move quando é entrega total. Porque Jesus chega a Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro todo empolgado, vendo o mestre de novo. Imagina a alegria. Você está vivo. Você está vivo. É real. A promessa é real. Você está vivo. É claro que eu te amo. Pedro, assenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. O Senhor está vivo. Assenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Já lembrou do que ele fez. Esse momento entristece Pedro. É o momento que Pedro entra e vê perante Deus agora as suas falhas. Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, assenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso, querido? Senhor, eu falhei. Vai e faz a obra.
vai, caminha e faz a obra. Porque você lembra dos leprosos? 10 leprosos se apresentam perante Jesus. Para onde você vai? Vai ao sacerdócio. E se apresenta lá, mostra que você está limpo. Mas eu ainda estou leproso. Mostra que você está limpo. E a Bíblia fala que quando eles estavam indo, a lepra ia saindo. Quando eles estavam indo, a lepra ia sumindo. Eu não entendi, Ricardo. Porque quando você está caminhando, Jesus vai te aperfeiçoando. Quando você vai caminhando, Jesus vai te transformando. Quando você vai caminhando, o milagre vai acontecendo na tua vida. E a Bíblia fala que o mesmo Pedrão, agora em Jerusalém, o Espírito Santo em Atos 2 desce. E de repente alguém fala assim: esses homens estão bêbados. Lembra do velho Pedrão? Lembra? Ele pega a espada de novo. Pega? A mesma espada apresentada em Efésios capítulo 6, a espada da palavra. Ele começa a usar agora aquilo que ele aprende com o mestre. Por quê, Ricardo? Porque ele encontrou a intimidade com o mestre. Quando o Espírito Santo ele entra a casa, a mudança. Quando o Espírito Santo ele entra aqui dentro, a mudança. A mudança. Mas sabe o que é interessante nisso? E aqui que eu quero deixar bem claro. Pedro recebeu uma promessa. Em Lucas. Olha. Peraí que eu perdi agora. Aleluia. A promessa a qual eu disse agora. Que ele diz assim: mas Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, eu errei. Mateus 16. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que quando Jesus chama Pedro, ele fala assim: eu vou te fazer pescador de homens. E lembra que Jesus, quando ele chegava e os homens estavam pescando, ele falava: vai para o outro lado. Vai ver aquela multiplicação? Pedro está abrindo a boca. 3.000 homens entram na rede. Não entendi, Ricardo. A promessa não era que eu te faria pescador de homens, mas a multiplicação de peixes não acabou. 3.000 homens entram na rede. 3.000 homens entram no ministério. 3.000 homens entram no reino de Deus. Porque o milagre não muda. Você mudou agora, você não vai trabalhar com peixe, vai trabalhar com vidas. Você não vai vender peixe, não. Você vai criar vida, gerar vida. Porque o papel da ovelha é gerar ovelha. Só que tem um detalhe. Uma promessa para a igreja de Cristo. E aqui que eu quero terminar. Diz assim: mas Pedro, sobre essa pedra edificarei igreja. Minha igreja. Minha não é de qualquer outro. Minha. Só que agora vem a parte principal. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para. Entender isso aqui, irmão. Vamos entender isso aqui. Você está na guerra. Quando foi que na guerra você viu alguém gritar assim: pegue as portas e vamos atacar? Quando? Nunca. Quando é que você vê alguém falando assim: pega as portas, tem uma arma secreta, pega as portas, é agora? Você só vê falar de porta de um jeito: fecha as portas, estão atacando. Eu entendi. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não entendi. As portas do inferno. Igreja. As portas, igreja. Quem ataca somos nós. Quem está entrando no inferno somos nós para resgatar as vidas de lá.
A promessa de Deus Deus te tirou de onde te tirou. É hora de se levantar, é hora de parar de se lamentar, é hora de voltar a Deus da mesma maneira que você estava, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Oh querido, se você está no meio dos anos, a Bíblia fala: aviva, ó Senhor, a tua promessa no meio dos anos. Você está só no meio da caminhada e ainda tem vidas dependendo de você. Ainda tem vidas para alcançar ao reino que depende de você. Levanta, Pedro, e volta. Levanta, Pedro, e prega. Porque Deus não quer que você seja viúva, porque ainda tem boda preparada. Essa é a mensagem de hoje. Eu não vou falar mais nada sobre isso. Essa é a mensagem de hoje. Se você entrou aqui hoje e você sabe que não é mais como antes, você sabe que não é mais a mesma essência que antes, mas se você fala: Deus, eu quero de volta, ainda tem glória da segunda casa para ser maior que a primeira. Ainda tem presença na casa. Ainda tem aquela promessa que fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ainda tem presença de Deus na casa, porque Jesus já está na casa. Eu peço para a igreja, fique de pé. Nesse momento, eu vou louvar o Senhor. Eu falei que ia ser bem curto. Eu vou louvar o Senhor com o hino. Dependo de ti. Dependo de ti. Eu vou louvar o Senhor com este hino. Eu quero pedir para a igreja: adore com sinceridade. Entregue aquela adoração a Deus que você não entregou. Se até agora você chegou aqui e foi só mais uma pessoa que está assistindo, para de assistir e adora. Se você está aqui só observando, para de observar, adora, porque Jesus já está na casa. Aleluias. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. Se isso é verdadeiro, canta. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar. Se isso é verdadeiro, canta. O que devo seguir, podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, e adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero, e o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti.
Ele curar aí dentro. Deixa Ele transformar aí dentro. Porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida hoje. Oh, aleluia. Eu abro meu coração. Você que já ouviu essa palavra hoje, você que veio à casa do Senhor e não é evangélico, você que veio à casa do Senhor e está afastado, você que já sabe que está aqui, mas sabe que por dentro está longe de Deus, que quer se render a Jesus hoje, pode vir. Pode vir. A porta ainda está aberta. Jesus já está na casa. Ele sabe que está na casa. Ele está te esperando, filho. Pode vir. Você que quer aceitar Jesus, pode vir. Pode vir. Oh, aleluia. Aleluia. Isso aqui, querido, causa festa no céu. Causa festa no céu. Causa festa no céu. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar. Pode vir, querido, pode vir. Você que está afastado, você que está caído, pode vir hoje, pode vir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, queridos, tem mais gente? Vem, filho, vem. Vem. Tenha medo não. Tenha medo não, oh glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus está salvando na casa. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Ei, querido, já foi falado aqui. Não importa o que você fez, porque o homem ele vai te julgar e vai. Ele vai porque ele é falho tanto quanto você. Só que Jesus ele fala assim: ei, é eu que mudo, é eu que transformo, é eu que transformo e faço coisa nova. E é isso que Deus vai fazer na tua vida, querido. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. A porta ainda está aberta. Há mais alguém para Jesus. Há mais alguém que quer se entregar para o Senhor Jesus. Eu vou deixar isso claro. Jesus se entregou na cruz do Calvário por você. Jesus sofreu as piores dores por você. Jesus aguentou todo o sofrimento e humilhação por você, para que houvesse uma oportunidade de você entrar no céu, para que houvesse uma oportunidade de você se tornar noiva. Há mais dois agora no rebanho. Há mais dois no caminho. Há mais dois. Sabe o que vai acontecer? Há mais dois que as portas do inferno não vão aguentar, porque tem mais dois. Há mais dois guerreiros para destruir a porta do inferno. A minha pergunta é: há mais alguém para Jesus? Se não há, até o fim do culto pode procurar os irmãos. Pode procurar os irmãos. Mas não deixe a oportunidade de se render a Cristo. Não estou convidando ninguém à religião. Não estou entregando ninguém a placa. O que eu estou falando é se entregar a Cristo. O que eu estou falando é se tornar cristão. Cristão é vida. Cristão é andar com Cristo. Cristão é intimidade com Cristo. Cristão é transformação através de Cristo. É esse o convite. Tem mais alguém?
Que o Senhor conceda uma nova oportunidade. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar com alegria. Porque hoje o inferno perdeu 2. Hoje os guerreiros, como a irmã diz, né? Os guerreiros tem mais 2 para a batalha. Tem mais 2 que Deus vai transformar de maneira sobrenatural. Igreja, vamos orar ao Senhor Jesus.